eu vou fazer um probleminha. Assim, catei um problema na prova do ano passado. O problema é dar um cone circular reto e dar a área lateral. Que é o volume máximo. Curioso para mim foi que eu encontrei esse problema na prova do ano passado e não sei se sabe, os professores de física cometem uns deslizes em matemática, mas os professores de matemática também cometem barbaridades em física. Eu sou um deles. Mas o problema está enunciado assim, que um fabricante, um vendedor, um comerciante, sei lá, de ampulhetas, vai fazer uma ampulheta de vidro, vai tampar com metal aqui em cima e embaixo, e ele, por sei lá que motivo, especificou que a área lateral ia ser A, talvez, sei lá, o vidro para ele fosse caro, alguma coisa assim. E aí ele quer a ampulheta que vai dar o maior tempo. Fixar essa área lateral. Eu olhei e pensei, pô, isso deve ser meio complicado, assim, né? Pensei na ampulheta de areia, coisa assim. Também não especifica bem o buraco aqui, mas fiquei meio assim, fui olhar o gabarito. O gabarito diz que a ampulheta que vai dar o maior tempo é que tiver o maior volume. Me parece um pouco duvidoso isso, assim. Ou seja, está claro, né? Você fixou a área, né? Você pode tanto fazer uma ampulheta, vamos dizer, no limite, uma ampulheta totalmente assim, que teria volume zero, ou ampulhetas assim também, né? Com áreas... quer dizer, se você fechar esse raio aqui, você vai ter uma área com uma ampulheta bem... né, vai ter a área A com uma ampulheta bem comprida, né? Isso me faz pensar que essa ideia, não sei, o que vocês acham dessa coisa que a ampulheta que vai dar maior tempo vai ser de maior volume? Vou fazer uma consideração simples assim. É porque, vamos dizer, a área lateral... Você tem aqui duas... Tipicamente, né, no cone você tem o raio R e a altura H. O volume... O volume vai ser πr2, que é a área da base, vezes a altura sobre 3. Aliás, é uma boa questão depois para a gente ver isso aqui também. E a área, quer dizer, que é essa área lateral, você abre você abre o cone, assim como todos esses tamanhos aqui são iguais, você abre e obtém um setor circular assim, em que esse comprimento total aqui é 2πr. Então, esse comprimento aqui é 2πr. Agora, esse tamanho aqui é que vai parar aqui. Então, aqui é um triângulo retângulo. Então, esse tamanho daqui é raiz de R2 mais H2. Então, a área do setor circular, acho que
gente viu mais ou menos isso. Área do setor circular, ele funciona como se fosse um triângulo com essa base e essa altura, porque ele é aproximado por triângulos assim, né? E esses triângulos, vamos dizer, a soma das bases aqui tende para esse tamanho daqui. E as alturas tendem para esse tamanho daqui. Tá legal? Então, quer dizer, cada triângulo aqui vai ter como área o tamanho da base vezes a altura sobre 2. Você somando todos, você vai ter a soma das bases. Suponha que eles são todos iguais. Então, a soma das bases vezes a altura sobre 2. Na hora que você vai passar o limite, a soma dos comprimentos das bases vai tender para o comprimento desse arco aqui. E as alturas vão tender para esse raio aqui. Então, você vai ter 2 πr vezes raiz de R2 mais H2 sobre 2. Então, nosso problema é, dado isso aqui, que é uma relação entre R e H, aliás, eu botei aqui um R pequeno ali, era grande, né? Tirar esse volume aqui. Então, no princípio, nada demais, né? Quer dizer, nada demais. Aqui já teve, acredito que muita gente morreria aqui já na modelagem do problema, né? Eu morri antes, porque eu não acreditei nesse volume máximo, não. Bom, então aqui trata-se só do seguinte, você quer maximizar essa função que é dada com duas variáveis, R e H. Mas como você tem uma relação entre as duas variáveis, você pode tirar uma delas em função da outra e substituir aqui. Não sei o que é melhor. A gente tem que elevar ao quadrado, só que vai sair R4. Bom, fazer a... Tá tudo em paz assim? Todo mundo... Tá tudo em paz? Hã? Mas não lembrava de quê? Não, tudo bem, vamos discutir primeiro isso aqui, depois a gente volta, porque até é uma boa oportunidade para a gente rever essas coisas, né? Então, vamos dizer, colocado assim, é isso. Então, não sei, para tirar aí R em função de H ou H em função de R, sei lá, eu levaria ao quadrado, né? Faria A2 igual a R2 mais H2. Faltou o π, né? Vezes π ao quadrado. Sei lá, passamos os R's para o outro lado, né? Vamos fazer assim, né? A2 sobre π R2 igual a R2 mais H2, então
igual a 2 sobre... Ai, tá horrível, hein? Estou até com preguiça de substituir isso aqui, mas aparentemente é isso. Então você tem o H como raiz quadrada. O H é positivo, né? Tá, em princípio aqui, ó, o H varia de 0, na verdade 0 aberto é infinito, né? Com volume 0, quer dizer, com H0, você vai ter uma situação meio difícil, né? Porque com H0 aqui, bom, você ainda tem um... É interessante, né? Porque com H igual a 0, bom, você tem uma área. Agora, com H igual a infinito, o R vai ter que tender a 0, né? Tá? Porque como a área está fixada, se esse H crescer aqui direto, isso aqui vai para o infinito, aí esse R aqui tem que ir para 0 para compensar. Mas é possível, né? Você botar o H igual a 0, você tem uma área aqui, só que aí o volume seria 0. Então você não pode fazer o H exatamente igual a 0, mas pode tender a 0. E pode o H tender a infinito, o R tende a 0. Bom, de qualquer maneira ele é positivo. Então o V, se você tirar ele como função de H, vai ser π R2 raiz quadrada de A2, não sei se você bota aqui menos πr4 sobre πr2 aliás, V de R, né, aqui. A gente tirou o H em função de R, ficou com volume em função de R. Bom, pode dar uma ajeitada, né? Botar esse R2 dentro da raiz, escrever assim, π. Esse R2 aqui entra como R4. Então, ele entra como R4, ele cancela com R2 aqui e fica A2R2 menos πr6 sobre π. Esse π também pode entrar aqui, mas... Oi? É porque esse R aqui, né, vamos fazer assim, ele entra aqui, ele entra como R4 dentro da raiz, para sair como R2. Então ele fica aqui R4, A2 menos πr4 sobre πr2. Aí ele cancela aqui, mas sobra um R2 aqui. Agora ele vai multiplicar isso tudo, né? Então ele multiplica o A2. Posso até botar o π para dentro também, né? Ver se fica raiz. Porque botando o π aqui dentro, ele entra como π2, cancela com esse daqui, fica um π aqui fora. A2R2 menos πr6. Aí tem que achar o máximo desse negócio aqui. Uma coisa, sempre que a gente tem que achar o máximo de uma... de uma coisa que está dentro da raiz quadrada, a raiz quadrada é uma função crescente. Toda vez que tem uma função que cresce, então
essa função aplicada em alguma coisa, por exemplo, raiz disso daqui, quanto maior for isso aqui dentro, maior será a raiz. Então, o valor máximo da raiz desse negócio é o valor máximo desse negócio aqui. Que, por sua vez, será o valor máximo disso aqui, sem o π, porque π também só multiplica. Então, a gente pode procurar só o máximo desse negócio daqui. Quer dizer, a gente pode procurar o máximo de A2R2 menos πR6. O R, né? O R aqui, ele não pode ser zero, porque a área seria zero. Será que ele pode... Mas ele pode tender a zero, né? Porque com o R tendendo a zero, o H ainda pode tender a infinito, né? Você faz praticamente uma pipeta assim, bem alonga, uma pipeta cônica, mas quase que não faz diferença, né? Mas então, o R pode tender a zero com H tendendo a infinito. Agora, o R não pode tender a infinito, porque essa área está limitada. Quer dizer, o máximo que você poderia... A maior área que você pode ter é com H igual a zero, e ela está dada aqui. Então, o R é maior que zero e, em princípio, menor ou igual que quanto? Quando H for zero, você vai ter πr2. Quer dizer, H igual a zero, a πr2. Né? Dá zero aqui, tira essa raiz de R, vira R, porque é positivo, πr2. Então, R, né, nesse caso, seria igual a raiz de A sobre π. Então, não passo depois do volume R. É que você botou o R, o raio dentro da beleza. É porque você botou em um, não botou no outro R. quê? É que você botou em um lá, tipo, você botou com A ao quadrado, mas não botou com o outro que é o menor. Não, ele está multiplicando aqui toda a fração. Tá? É meio até esquisito isso, porque meu filho está aprendendo agora. Eu nem sabia, existe fração própria, fração imprópria e fração, não sei se é falso, aparente, uma coisa assim, que é quando você simplifica e vira um número inteiro. E tem essa notação que se usa, né? 3 e 1/4 é super dúbia, né? Porque numa situação assim, esse cara aqui está multiplicando a fração, esse aqui está somando, né? Mas tudo bem. Bom, de qualquer maneira, o nosso R está aqui. Aliás, né, está claro aqui, né, que ele não poderia... Quando você bota... aqui deu R6 mesmo? Deu, né? Será que confere? Será que aqui vai dar zero? Vamos ver aqui com A. A sobre raiz de π vai dar A2 vezes A sobre π. Aqui vai dar menos π. Aí isso daqui vai dar A3. Certo? Porque isso é o quadrado da A sobre π ao cubo da A3 sobre π3. Tem alguma coisa errada aqui, né? Está faltando um π aqui, eu acho. Hã? O que tinha que estar o quadrado lá em cima. Aqui. Sim, aqui tinha um π ao quadrado. Não, mas eu tirei. Sim, mas é Aqui? que passa pra cá, você passou o π não, passou o π ao quadrado. Aqui era o π ao quadrado, isso.
Tá, então πr2, aqui tinha π ao quadrado, aí quando esse π entrou aqui, esse π aqui de baixo desapareceu. Então não tinha esse π aqui, né? Só isso, mas aí esse π não vai alterar nada. Espera aí, π2, R2, A2... Ah, não, mas aqui, né? Aqui ele entrava, como tinha π2 aqui, ele entrava aqui, né? Tá? Então aqui era o π2. Aqui o π2, aqui o π2, aqui o π2, agora está certo. A gente sempre tem essas, vamos dizer, checagens em que alguma coisa esquisita pode estar aparecendo e aí significa que você errou alguma conta ou coisa pior. Então aqui eu errei uma conta, por isso que na hora que eu fui checar... Porque o natural aqui seria o quê? Eu estar maximizando isso, esse negócio não pode ser negativo, porque está dentro da raiz. Então, o valor limite que eu achei aqui, que era esse, deveria corresponder a isso aqui ser zero. Por isso que esse erro apareceu. Tá? Entenderam? Bom, então dá isso aqui. Bom, eu ainda faria o seguinte, né? Como elevar ao quadrado é uma coisa também crescente, né? O R que vai tornar isso máximo, se você pensar no R2 como sendo a sua variável, né, se você disser assim, vou fazer S igual a R2. Por que isso não colocou sobre 3 de forma? Eu esqueci o sobre 3. Eu esqueci o sobre 3. Isso também é minha especialidade. Esqueci esse negócio aqui. Então aqui tem 1/3, mas não importa, vamos dizer, não vai mudar a coisa porque 1/3 da raiz vai ser máximo quando isso aqui for máximo, né? É meio que claro aqui que você maximizar isso ou maximizar isso sobre 3 dá no mesmo, né? Mas mais um erro. Bom, eu estava pensando em fazer o seguinte, eu faço S igual a R2 e penso essa função como função de S. E aí eu pensaria assim, né, o máximo de A2S menos π2 S3 com S maior que 0 e menor ou igual que A sobre π. Que aí eu acho o maior valor de S para isso daqui e vamos dizer, o maior valor de S, não, o valor de S que maximiza isso e o valor de R que maximiza isso será a raiz de S. Só porque, eventualmente, aqui eu vou ter que derivar e achar um zero da derivada. Não tem... Bom, vamos ver. Então, isso aqui... Acho que não vai fazer grande diferença, mas... quando S for 0, isso daqui dá 0. Quer dizer, nesse valor 0, isso daqui daria 0. E quando S for A sobre π... Você vai ter a 3 sobre π e vai ter a 3 sobre π, então vai dar 0 aqui. Então, isso daqui tem gráfico assim, né? Em A sobre π, quer dizer, se é alguma coisa que faz assim. É o gráfico dessa função. Pode ser que, claro, que faça, mas assim, mas é positiva, começa em 0, com um buraquinho aqui, não está definido aqui, e vai para 0 aqui. Então, deve ter um ponto de máximo é um ponto onde a derivada se anula. Tá? Porque a função veio de 0, é sempre positiva, e vai até 0 nessa extremidade. Então, tem que ter um ponto de máximo aqui no meio, e nesse ponto a derivada vai se anular. Então, a gente deriva isso e vê onde se anula a derivada, né?
dizer, isso aqui, vamos dizer, se você fizer G de S igual a A2S menos P2S3, então G' de S igual a 2 menos 3P2S2. Então, G' de S igual a 0, isso aqui vai dar S2 igual a 2 sobre 3P2. E aí vai te dar, nesse intervalo, então vamos ver, então isso vai dar S igual a 1 sobre raiz de 3, A sobre π. Bom, 1 sobre raiz de 3, o que importa é que esse número é menor que 1. Então isso aqui é menor que A sobre π, porque aqui o meu limite é A sobre π. Se desse 2 vezes A sobre π, estaria um zero da derivada aqui fora. Então o zero que eu achei para a derivada está exatamente nesse intervalo, então ele é o ponto de máxima. Tá? Não preciso checar nada aqui, porque tem um ponto de máxima. Nesse meio aqui. No ponto de máxima, a derivada tem que ser zero. Já que não está na extremidade. Então, eu achei um único ponto em que a derivada é zero. Primeiro, ele tem que estar aqui, e ele é o ponto de máxima. Se por acaso eu achasse aqui um cara que não está nesse intervalo, eu teria errado alguma coisa. Tá legal? A mensagem que eu estou passando é: tenha sempre os olhos no seu problema. É claro que quando você está com a mão na massa de um problema concreto, é difícil você perder o seu problema, né? Você achar uma solução estapafúrdia, você vai dizer, não, é estapafúrdia, errei alguma coisa. Mas quando você está aqui num problema assim, se você esquecer o problema, você pode errar e nem notar. Ó, se eu fizesse daqui direto, né? Se eu fizesse aqui direto, seria a mesma coisa trabalhando nesse intervalo. Aí eu teria f de R igual a 2R2 menos π2 R6. Aí eu faria f' de R igual a 2A2 R menos 6 π2 R5. E aí f' de R igual a 0 me daria, eu posso simplificar aqui, ficar com A2 sobre 3 π2 igual a R4. Né? Faria isso daqui igual a 0, então esse igual a esse. 2 sobre 6 fica 1/3 aqui. Tem o π2, o A2 aqui, cortou um R com o outro, ficou R4. Repara que o R2, se você tirar uma raiz quadrada daqui, você vai ter R2 igual a A sobre π raiz de 3, que é exatamente esse S daqui. Quer dizer, o nosso R é igual a raiz de A sobre π, 1 sobre raiz quarta de 3. Tá? Se eu tiver errado, tem o gabarito na página do curso. Gabarito, como de hábito, deve estar certo, a menos da física, que, a meu ver, está totalmente errada.
precisa copiar, tem um gabarito da prova lá. Porra, tá bom, mas fica tomando tempo. Ah. Aqui o raiz de A sobre π, aqui. Não, aqui eu tinha olhado no problema e visto o seguinte, né, a minha área está dada. E o volume vai ser máximo. Então a área está dada. Se eu, no limite, fizer um cone com a altura zero, quer dizer, chapar o cone assim, a área continua sendo aquela área dada. Então, com a altura zero, a minha área seria isso daqui com a altura zero, que daria πr, h é zero, raiz de R2, R. Então, daria πr2. Então, a área seria πr2 e o R seria raiz de A sobre π. Então, esse é o maior R que eu posso ter quando a altura for zero. Se eu ficar pegando alturas cada vez maiores, o meu R vai ter que tender a zero para compensar isso, para essa área daqui se manter constante. É nesse caso que dá talvez para ver que tem alguma coisa errada com a física do problema, pelo seguinte, vamos dizer, o H, quer dizer, o R tendendo a zero, não está dando nem de perto o volume máximo está aqui. Mas, como o colega que formulou o problema resolveu fazer a gracinha da ampulheta, na verdade ele queria só isso aqui, mas ele resolveu fazer o negócio da ampulheta. Pensa só, essa altura pode tender infinito. E um corpo em queda livre tem um tempo, né, para ele cair. Quer dizer, mesmo que você nem botasse areia nenhuma, botasse só areia lá em cima, não tivesse, vamos dizer, um certo atrito, uma certa dificuldade física para descer, que já me parece complicada. Mesmo você dizer, não, vou encher d'água, supor que não tem nada e tal. Né? Mas o corpo em queda livre, ele tem um tempo, que tem a ver com a altura, né? Proporcional, acho que é a raiz quadrada da altura. Depois a gente pode fazer essa conta direitinho. Então, se você botar um negócio, uma ampulheta assim, bem comprida, o tempo que vai levar para ela esvaziar tem que ser pelo menos o tempo que as últimas partículas aqui em cima levariam para cair em queda livre, que vai tender a infinito. Então, essa formulação, fora problemas aí, né, do negócio ficar tão fino que, vamos dizer, o grão de areia do que for já não passe mais, todos esses problemas mais, vamos dizer, tecnológicos. Né? Então, aliás, é uma boa questão para mim saber quanto tempo leva para essa porcaria esvaziar. Não, acho que eu vou mandar esse colega, sair para um colega da física, aí formula isso. Não sei, dá para você fazer um modelo físico desse negócio. Né? Mas, de qualquer maneira, vamos discutir aqui essas coisas aqui de volume, área e tal. Aproveitar, porque isso é cálculo também. Tem que ter uma atitude mais positiva. Você não complica mais a minha vida. Me explica aí esse negócio aqui que eu não estou entendendo. Porque a gente não pode jogar contra o patrimônio. Você não pode dizer para o seu professor, por favor, não me ensina mais nada. Eu estou aqui para te ensinar alguma coisa. Não é para te ensinar, eu não sou capaz de te ensinar nada, mas para provocar você para que aprenda alguma coisa.
Porque o problema não é dar conta. Se você está em dificuldade, você não tem que dar conta da última coisa, você tem que entender qual é a sua dificuldade e dizer, não, peraí, isso aqui que eu não estou entendendo para poder avançar. Se você fica só copiando, você não faz isso. Então, mas me diz assim, não, peraí, esse negócio aqui, então vamos ver o negócio da áreas e volumes. Tá? Área... área do setor circular. Você tem assim, pega um setor circular aqui. Né? Vemos que aqui tem um raio R. A ideia da área você pode... fazer uma coisa assim, né? E dizer, ó, eu vou aproximar essa área por baixo pelas áreas dos triângulos. Dividir aqui em N triângulos. Então aqui tem raio R, e esse cara daqui vai ter um certo lado Lzinho, todos vão ter Lzinho aqui. E a área desse negócio vai ser o quê? Você vai ter Lzinho aqui, uma altura aqui, R aqui. Então, aqui o famoso Pitágoras, né? Aqui você tem L sobre 2, né? Então, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a R2. Então, você tem aqui, quer dizer, o H é igual a raiz quadrada de R2 menos L2 sobre 4. E tudo bem. Bom, só que, vamos dizer, o L... Deixa assim. Então, aqui você vai ter a área, vamos dizer, a área total desses caras aqui. Tá? Então, Szinho, vamos dizer, S, área dos... Vou botar aqui a área dos... Vou botar assim entre... Vamos dizer que é uma função. Vai ser o quê? Para cada um deles, ó, para cada um deles você vai ter área... Aqui... vai ser L sobre 2 vezes H. Então, vai ser esse negócio daqui. Tá? Quando você somar todos os retângulos, todos os triângulos, todos têm o mesmo H. Então, você vai, vamos dizer, você vai ter N caras aqui. Então, você vai ter N L sobre 2H. Só que é bom observar o seguinte, ó. N vezes L... Então, isso aqui é igual a NL vezes H sobre 2. Deixa esse NL aqui. Por quê? Porque esse NL é uma aproximação para esse comprimento aqui. Então, o que vai acontecer? A minha pergunta é, isso daqui, ele está dependendo desse N daqui, tá? Então, o que acontece com esse cara daqui quando ele tende para infinito? Quer dizer, você partiu em N pedacinhos, cada vez um número maior de pedacinhos. Bom, primeiro, esse NL tende para esse comprimento aqui. Tá? Então, esse NL tende para o comprimento
do arco. E o H? Bom, o que acontece quando o N tende para infinito? O L tende a zero. Né? Então o L tende a zero, isso aqui tende a zero, fica o R2 aqui. Então fica, o H tende a R. Então eu posso dizer que a área do setor circular vai ser igual ao comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Tá? Em particular, né, se você fizer isso para o círculo todo, vai ser o comprimento do círculo vezes o raio sobre 2. Tá legal? Não? Área e volume é isso, a gente aproxima por pedacinhos pequenos e passa ao limite. Observação, ó, a gente já tinha visto, né, que você tem uma constante, quer dizer, a área do círculo vai ser uma certa constante, π1 vezes o raio ao quadrado. O comprimento vai ser uma constante π2 vezes R. Vou chamar essa constante aqui. Bom, deixa assim. Tá? Quer dizer, a área do círculo é proporcional ao quadrado do raio. E o comprimento do arco é proporcional ao raio. Agora a gente sabe, por isso daqui, né, que π2 vezes R, que é o comprimento da circunferência toda, vezes o raio sobre 2 é igual à área. Então, esse π2 sobre 2 aqui é esse π1 aqui. Então, a gente, na verdade, pode dizer, não, eu vou chamar esse de π e esse aqui vai ser 2π. Entendeu? Quer dizer, vamos dizer, a gente fez esse trabalho pelo arco, esse trabalho pela área. Em princípio, as constantes podiam ser, não ter nenhuma relação simples uma com a outra. Mas é isso. Ok? Agora, vê aí se... Porque eu quero agora fazer uma coisa mais extravagante. Quero tentar calcular o volume do cone. Alguém vai formular uma pergunta? Não, eu fico esperando a pergunta. Os telespectadores ficam lá. Vão detonar meu vídeo. Pô, fico parado aqui, não falo nada. Bom, então isso aqui foi para tirar a fórmula da área do setor circular, área do círculo, tal. Eu posso explicar em mais detalhe, não precisa ficar com aquela cara assim de, pô, foi a minha última chance de entender essa porcaria e continuei não entendendo. Quer que eu explique um pouquinho mais de detalhe? Não, tá bom? Bom, o volume
volume tem uma ideia super legal para você calcular volume usando integral. A ideia básica, assim. É conhecida como o princípio de Cavalieri. Não sei se vocês já ouviram falar disso no colégio. O princípio de Cavalieri, na verdade, vem da seguinte coisa. Imagina que você tem aqui dependendo das suas coisas, pode ser um feijão ou um presunto. Vou pensar em termos de presunto, tá? Presuntão assim, quer dizer, não presunto com osso, aquele já compactado e tal. Né? Então uma maneira de você pensar o volume desse negócio, né? Você tem aqui a fatiadora do supermercado, antigamente da padaria, né? Ela já prensa o negócio aqui, então você tem aqui uma certa altura, uma certa altura H. Pensa assim, ó, pensa que para na verdade, pensa cada alturinha aqui, você vai ter uma fatia, né? Você tem fatias aqui. Né? Então, a cada altura H, você tem aqui uma fatia. Suponha que você sabe calcular a área dessa fatia. Não é tão simples assim como o presunto, a padaria, não está claro. É mais fácil, né, você calcular o volume do presunto todo do que a área da fatia, porque afinal você bota um tanque graduado, taca o presunto lá dentro, vê o volume d'água que ele deslocou e você acha o volume do presunto. Mas a área da fatia, talvez o experimento seja mais... Bom, você pode pesar e tal, mas aí tem uma altura. Bom, mas vamos pensar só assim, essa ideia abstrata matemática. Né? Você tem, então, isso aqui. Para cada altura, vou botar os outros, senão fica parecendo meio 2D, né? Para cada altura você tem a área. A ideia, né, é que o volume, você pega essa área daqui, pega uma altura, então você pega aqui S de H e faz uma altura pequenininha assim, né? Digamos assim, uma altura DH, o DH é um ΔH infinitamente pequeno. Pensa como um ΔH. Aí você tem vamos dizer, o seu dV, quer dizer, o seu ΔV, correspondente a essa altura pequenininha, vai ser S de H DH. Claro que a gente não sabe calcular com infinitamente pequenos, mas você pode fazer uma boa aproximação do volume, dizendo que você vai pegar, né, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu... Vou fazer um gráfico agora aqui, assim. Ó. Pegar aqui H e S de H. Oi. Esse D? Esse D é o ΔH. É assim, ΔH é a variação de H. Aí, nos primórdios lá do cálculo, teve um cara chamado Leibniz que pensava, grosso modo assim, né? Pensava em termos de, não, em vez de eu pensar um ΔH pequeno, eu vou pegar um ΔH infinitamente pequeno que eu vou chamar de DH. Tá? Mas eu vou voltar para o ΔH aqui. Tá? Pensa só assim, vamos fazer no computador. Imagina que a gente tem a função, o H varia do 0 até um Hzão aqui. Do 0 até esse Hzão, e aí para cada valor do Hzinho de 0 a Hzão, você tem um valor de S, que vai dar alguma coisa meio, sei lá, assim, né? Em princípio aqui, né, quando você estiver aqui com H chegando em 0, a área
da seção vai ser 0, lá em cima vai ser 0 também, mas isso não é importante na nossa história. É uma certa função aqui. Aí, olha só, na verdade você vai pensar assim, né? Você vai pegar o H, vai partir em pedacinhos, então pedacinhos aqui, pequenininhos, e vai dizer assim, nesse pedacinho pequenininho, eu vou ter um volumezinho aqui, que eu vou pensar, não como volume real, mas eu vou aproximar pela área da base aqui, vezes a altura ΔH aqui. Tá legal? Quer dizer, eu vou substituir o volume real por uma aproximação em que eu faço um número grande de fatias, e para calcular o volume de cada fatia, eu pego o volume, a área da base, podia ter sido a de baixo ou a de cima, ou a base média, não sei, né? E multiplico pela altura. Isso corresponde, ó, a pegar aqui o H mais ΔH aqui, e fazer esse retângulozinho, com base ΔH e altura S de H. Vou pegar o S de H que corresponde à área de lá. Multiplica. O S de H é o volume. Não, o S de H é a área da seção na altura H. Então, pego a área da seção na altura H, multiplico pelo ΔH. Aí ela vai, aquele ΔH ali vai vezes a altura, não, vezes a área vai ser o volume. Vai dar o volume aqui. Aí eu somo tudo. Mas, olhando aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando essa área aqui embaixo. Porque eu estou fazendo a aproximação dessa área por retângulos. Então, quando eu posso reduzir o problema de calcular um volume ao problema de calcular uma área. E o problema de calcular uma área é um problema que eu aprendo no curso de cálculo 1. Se Deus quiser, ainda aprenderemos. Mas, de qualquer maneira, não importa muito se você sabe calcular a integral ou não. Importa o seguinte, se você tiver essa função aqui, você bota isso num computador e faz um cálculo aproximado. Não? Claro, sempre tem o problema de você dizer, bom, mas qual é o tamanho do erro, como é que eu estimo o tamanho do erro? Tem matemática boa envolvida nisso. Mas, do ponto de vista da ideia, é isso. Então, quando você vai calcular o volume do cone, é isso que você faz. Tá, vamos fazer como exemplo, calcular o volume de um cone. Volume do cone. Né? Já que nós fizemos o volume do cone, né? Usamos o volume do cone aqui, vamos ver. Quer dizer, a gente bota aqui, vamos desenhar um cone. Vamos supor assim, não vamos nos preocupar com... Aqui você tem R e aqui você tem H. Eventualmente, R e H podem ter alguma relação, mas vamos calcular em função de R e de H. Se eu pegar na altura H aqui, ficou tudo torto, mas pensa aqui, altura H, deve ter um raio aqui, R de H.
Sabemos fazer a semelhança de triângulos aqui? Ó, o cone visto assim, né? Você tem isso aqui, aqui você tem R, aqui você tem Hzão. Aí, eu acho que eu vou fazer o H até ao contrário. Eu acho que eu vou contar o H para simplificar a minha vida, porque eu tenho uma semelhança de triângulos simples aqui, né? Se eu pegar esse Hzinho aqui, eu calculo esse Rzinho mole. Então eu vou trocar, em vez de fazer o H assim, vou medir o H daqui para cá. Tá? Em vez de vir da base para o vértice, eu venho do vértice para a base. Porque aí, né, você tem aqui Rzinho de H, né, então H está para Rzinho de H, assim como Hzão está para Rzão. Então o Rzinho de H vai ser isso daqui. Tá? Tranquilo? Bom, então, sei isso. Então eu sei a área o S de H vai ser π R de H ao quadrado, que vai ser igual a π R2 sobre H2 H ao quadrado. Então, ó, S de H é isso aqui. Pô, exagerar, vou supor que esse H aqui é. Quer dizer, isso aqui é S de H igual a π R2 sobre H2 H ao quadrado. Se eu quiser o volume, eu tenho que calcular essa área daqui, ó. Tá legal? Quer dizer, o volume igual a área. Ui, horrível, né? Mas é igual a área, essa área daqui. Quer dizer, esse volume aqui, em unidades de volume, é igual a isso aqui. Não, porque esse aqui esse volume aqui é unidade volumétrica, mas esse S de H, na verdade, tem unidade de área. Então, você está multiplicando com esse aqui, que tem unidade de comprimento, você também está calculando o volume. Só que essa área já está mais ao nosso alcance. Tem... Bom, diversas maneiras de calcular essa área. A primeira é jogar no computador e ver o que ele dá. Já falei para vocês, não sei, mas a primeira vez que eu tive um computador na mão assim, eu justamente fui calcular basicamente essa área aqui, dividindo em pedacinhos, e aí deu pau. Deu pau porque a minha altura era essencialmente, né, H ao quadrado. E aí eu mandei calcular o H ao quadrado e tal, daqui até aqui, só que deu pau, depois de muito tempo eu descobri, deu pau pelo seguinte, porque eu mandei calcular H ao quadrado e da maneira como eu escrevi, H ao quadrado no computador, H ao quadrado é igual a E elevado a 2 logaritmo de H. Só que quando H é zero não tem logaritmo. Aí deu pau. Entendeu? Então, se eu tivesse escrito H vezes H, não teria dado pau. Bom, mas eu tenho que calcular essa área daqui. Eu tenho uma ideia, tem uma ideia fantástica aqui que pode
ajudar isso. A gente a calcular isso aqui. Se eu olhar para essa função que vem até aqui assim, ó, se eu chamar isso aqui de V de H, como sendo essa área até aqui, eu sei calcular a derivada dessa função. Eu não sei calcular a função, mas eu sei a derivada. Porque, olha só, H está aqui. Se eu pegar H mais ΔH aqui, esse é o V de H mais ΔH. Então, isso daqui ó, é V de H mais ΔH menos V de H. Se eu dividir por H, dá uma altura média aqui. Então, se eu fizer V de H mais ΔH menos V de H, dividir por ΔH e fizer ΔH tender a zero, se essa função aqui é S de H, repare, eu estou dividindo essa área pelo comprimento da base. Vai dar alguma coisa que está entre essa altura e essa altura aqui. Tá legal? Porque essa área que eu tenho aqui é maior que fazer esse ΔH vezes essa altura aqui. E é menor que fazer esse ΔH vezes essa altura aqui, que daria isso. Então, quando eu divido essa área, que é isso aqui, por ΔH, eu tenho uma altura que está entre essas duas. Só que o meu H está parado e o ΔH está tendendo a zero. Então, essa altura média aqui vai ter que tender para essa daqui, que é o S de H. Então, isso aqui tende para S de H. Então, ó, V' de H é igual a isso aqui. Π R2 sobre H2, H2, que é uma constante, essa aqui é uma constante. O que eu sei que é a derivada em relação a H da H2? Qual a função que eu derivo? Se eu derivar em x, para dar x2 tem que vir de onde? Se fosse x3, dava 3x2, né? Se fosse 1/3 de x3, dava x2. Então, essa função aqui, eu conheço uma função cuja derivada dá isso aqui. Não é única, mas, na verdade, duas funções que têm a mesma derivada, quer dizer, se eu tivesse, vamos dizer, V de H, poderia ser uma coisa assim, né? πr2 sobre H2 vezes H3 sobre 3. Mas poderia ser outra. Mas duas funções que têm a mesma derivada, a diferença delas tem derivada zero. E a única função que tem derivada zero é uma função constante. Então, essa função aqui, na verdade, né, poderia ser essa ou poderia ser outra, que seria essa mais alguma constante. Eu não sei que constante é essa. Mas eu sei o seguinte, que V de zero é calcular a área aqui, de 0 até 0. V de zero é zero. V de zero é igual a zero. Se eu substituir zero aqui, dá zero isso, essa constante aqui vai ser zero. Então, isso aqui ser igual a zero. Então, V de H é igual a π R2 sobre H2, H3 sobre 3. Quando eu botar o Hzão, que é o que eu quero,
o meu volume do cone, eu fiz o quê? Em vez de calcular só o volume do cone, eu fui fazendo os conezinhos intermediários aqui, né? H, e aí calculei o volume desse cone aqui. Deu uma fórmula, que é essa daqui. Se eu chegar no Hzão, né? V de Hzão, eu substituo aqui H3, corta com H2 e dá π R2Hzão sobre 3. Que é a fórmula que eu usei para o volume do cone. Que horas são? 9h22. Então, fizemos o problema, fizemos a área do setor circular, fizemos o volume do cone e também, na minha visão, o problema estava, vamos dizer, o problema estava formulado de uma maneira que a solução não era o que a gente fez. Por isso que eu botei só o problema abstrato. O problema da ampulheta, para mim, ainda está em aberto. E depende de muitas coisas que não estão dadas. Oi? A área lateral do cone? Não, do A. A área A? Não, da primeira coisa que você estava dando. A área do setor circular. Você deu o comprimento de arco? É o comprimento de arco vezes o raio sobre 2. É como se... Porque o setor circular... Setor circular, você aproxima por triângulos. E aí, se você calcular nos triângulos, dá esse comprimento vezes essa altura sobre 2. São 3 triângulos, a soma dos 3 vai dar esse comprimento. Só que acontece o quê? Quando o número de triângulos tende para infinito, supondo eles todos iguais, a soma dos lados dos triângulos tende para esse comprimento aqui. E a altura do triângulo tende para o raio. Então, é como se ficasse um triângulo cuja base é esse comprimento aqui e a altura é o raio. Então, porque esse aqui é o comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Você fez uma função para esse. Poderia ter feito assim também, mas em geral, quer dizer, a ideia é que se você for calcular uma área assim também, o que eu fiz para o volume, mas se você for calcular a área, você também pode dizer, se eu para cada altura que eu calcular o comprimento, eu vou reduzir a um problema de calcular uma área desse tipo. Está tudo bem? Claro que eu estou fazendo essa pergunta, estou achando que não, mas alguém tem que... Bom, repare então que o problema é o seguinte, vamos ver. Quer dizer, nós temos uma questão assim, problema envolvendo máximos e mínimos, ele tem uma primeira parte, que é a formulação. Repara que toda vez que a gente pega um problema de máximo, de mínimo e tal, tem uma relação enorme que é para você, tipicamente, a formulação passa, justamente, ela visa dizer, bom,
qual é a função a maximizar ou minimizar, né? E, na verdade, aqui também tem a questão, né? Quais são as variáveis? Tipo aqui, tinha um cone, então tem raio da base, tem altura. Às vezes, você pode achar esse mesmo problema, você poderia formular de outra maneira. Você poderia dizer, não, eu vou pensar assim, ó, eu vou botar esse ângulo aqui e essa altura aqui. Seria outra maneira de pensar o problema. Tá? Quer dizer, em geral, você tem escolhas aqui de quais são as variáveis e, a partir daí, qual é a função. Em geral, você tem a função, ela depende de mais de uma variável. Por exemplo, volume, tinha o raio da base e a altura. Duas variáveis. Mas você, eventualmente, no seu problema, se ele está bem formulado, você tem uma relação entre as variáveis que amarra uma na outra e transforma o problema em um problema de uma variável só. Então, aqui também, né? E, eventualmente, cada uma dessas questões aqui pode envolver algum conhecimento matemático básico. Ou físico. Quer dizer, algum conhecimento do problema que vai permitir você escrever isso em termos de funções, de equações e tal. Só aí, quer dizer, depois disso daqui, você passa para escolha quer dizer, você geralmente aqui, quando você explicitou quais são as variáveis, qual é a função que depende dessas variáveis e quais são as relações entre elas, essas relações podem permitir você tirar uma variável como função da outra e chegar, então, à função aí essa função você vai maximizar ou minimizar. Agora que você vai pensar em derivada. Aliás, em geral, quando você estuda cálculo, matemática, e você está fazendo, sei lá, qualquer outra coisa, física, farmácia, engenharia química, engenharia de bioprocessos ou qualquer coisa assim, você sempre gostaria de ver aquela matemática dentro daquilo que você está querendo aprender. Em geral, é complicado fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque às vezes exige que o professor de matemática saiba bem aquilo da sua área. Aliás, tem um segundo problema, mesmo que ele saiba, pode ser que tenha 30 alunos na sala, cada um de uma área diferente, e o que é simpático para um não vai ser simpático para outro. Mas o pior de tudo não é isso, é que geralmente para você chegar à hora de você calcular uma derivada, você tem uma relação tão grande aqui que leva, sei lá,
3 aulas para você chegar nisso. Mas essa é uma parte super importante, super fundamental nessa história toda. Então, um trabalho, vamos dizer, mais simplesinho que a gente faz é pegar funções, função tal, não importa de onde ela veio, e aprender a analisar o gráfico dessa função. É um exercício que, numa situação mais complicada, em que você fez essa parada toda, você cai disso, aí você, bom, agora eu só tenho que derivar aqui e tal, fazer umas contas assim. Então, acho que eu vou ainda dedicar mais um tempinho vamos dizer, a estudar gráficos de funções, mas sabendo que os gráficos de funções, eles, em geral, eles servem como etapa final de um processo que é esse aqui. Não sei se está tranquilo assim. Deixa eu ver o que mais. Que horas são? 9h30. Então, a gente podia falar um pouco, ver se nós estamos em paz, voltando ao gráfico das funções. Vamos ver. Só para saber assim, x elevado a n, posso dizer, vamos começar assim, f de x igual a x elevado a n. Aqui é n par. Não sei se... Bom, isso aqui tem uma coisa importante, ó, quanto maior o n, mais isso é chato, assim. Porque o x é assim, x ao quadrado vai ser assim, porque x ao quadrado é menor que x entre 0 e 1, x ao cubo é menor ainda, x à quarta e tal. Então, quanto maior o n, mais achata aqui e aqui também. Então, essa cara aqui está em paz? Tá. Beleza? Bom, quando você trocar para x elevado a um certo alfa, aí você... Oi? Desculpa, eu falei que tem uma coisa que eu acho que eu não. Ela tem essa chata assim, quanto maior o n? Porque olha só. Porque pensa assim, 0,2 ao quadrado é 0,04. 0,2 ao cubo é 0,008, né? Aí quando você não é inteiro, né? Quando você passa de 1, aí na verdade é o contrário, ela aumenta mais rápido. Então ela faz assim e vai. Porque às vezes a gente fica com uma ideia, né, de x elevado a n sempre igual a x ao quadrado, uma coisa meio assim e tal, que não é, dependendo de como você desenhar, tem uma cara diferente. Tá? É bom, é meio como tabuada.
se você... Eu estava estudando com meu filho e tal, para negócio de frações, ele, para ele fazer 7 vezes 8, ele pega o 7, soma 7, soma 7, soma 7. Ele sabe perfeitamente o que é, mas demora a beça, assim. Então, aqui também você reconhecer um x elevado a n rapidamente é bom. Agora, se você fizer x elevado a alfa, com alfa um número real, na verdade isso daqui é x elevado a alfa, a gente define assim, né? É elevado a alfa logaritmo de x, quer dizer, é exponencial. Tá? Quer dizer, a gente faz isso aqui, né? A gente faz x igual a exponencial do logaritmo de x, que é igual a e elevado a logaritmo de x. E aí x elevado a alfa é igual a e elevado a logaritmo de x elevado a alfa, que é igual a exponencial de logaritmo de x elevado a alfa então a gente faz x elevado a alfa igual a e elevado a alfa logaritmo de x. Então, em princípio, né, o x aqui tem que ser maior que zero para existir o logaritmo de x. O que gera um certo probleminha com as raízes de ordem ímpar. Tá? Quer dizer, a ideia é assim, que é x elevado a 1/3 é igual a e elevado a 1/3 do logaritmo de x, só definido para x maior que zero. Mas, ao mesmo tempo, a raiz cúbica de x está definida para x menor que zero. Tá legal? É porque acho que a melhor coisa é você, vamos dizer, meio que separar x elevado, vamos dizer, x elevado a 1/3 passa a ser isso daqui, e raiz cúbica de x passa a ser a tradicional. Elas coincidem para x maior que zero. Vou meio que justificar por que escrever, vamos dizer, não separar isso pode dar alguns problemas. Tipo assim, ó, se você tiver x elevado a meio e raiz quadrada de x, todos os dois estão definidos só para x maior que zero. Mas se você disser que x elevado a meio é igual a x elevado a 2/4, que é igual a x2 elevado a 1/4, isso aqui está definido para x menor que zero também. Até para zero. Não, quer dizer, se você disser isso aqui igual a x2 raiz quarta de x2, você pega um número qualquer, eleva ao quadrado, dá positivo, você tira a raiz quarta. Então, dá margem a uma certa confusão. Né? Então, eu vou deixar combinado assim, que quando a gente disser raiz cúbica de x, tudo bem, estamos entendendo que vale o número negativo aqui dentro. Mas quando a gente dizer x elevado a 1/3,
só vale positivo. Então, x elevado a alfa, vamos fazer assim. Então, como é que é o gráfico de x elevado a alfa? Entenderam aqui a sutileza da notação? Ó, isso aqui é isso. Esse daqui, se você pensar isso aqui como raiz de x, então raiz de x só está definido para x positivo, mas a raiz quarta de x2 está definida para x negativo também. Bom, agora vamos olhar o gráfico do x elevado a alfa. Na verdade, tirando esse detalhe, ele é exatamente conhecido, né? Quer dizer, você vai ter... só que você tem uma coisa assim, se você pegar... Esse aqui é x elevado a 1, é o f de x igual a x. Quando você tem... Bom, 1 elevado a alfa é sempre 1, não importa qual seja o alfa. Então você vai ter a mesma coisa, é só o seguinte, quer dizer, quando o alfa for positivo grande, você vai ter uma coisa assim. Quando o alfa for positivo pequeno, você pode ter uma coisa mais assim. A única coisa que você tem, lembrando, né, que x elevado a alfa é igual a e elevado a alfa logaritmo de x, então a derivada disso, f' de x, é igual, deriva aqui, né, da e elevado a alfa logaritmo de x, vezes a derivada de alfa logaritmo de x, vezes alfa, vezes 1 sobre x. Isso daqui vai dar x elevado a alfa, alfa x elevado a alfa vezes 1 sobre x. Se você escrever 1 sobre x igual x elevado a menos 1, então isso é alfa x alfa menos 1. Enquanto alfa for, bom, alfa maior que 1, isso daqui dá zero. Então você está aqui, você vem com a derivada zero, só que você, o alfa menor dá uma coisa maior do que o alfa maior. Quando o alfa for menor que 1, isso aqui não tem derivada em zero. Entendeu? Quer dizer, a rigor não é que tenha derivada em zero, porque isso só está definido para x maior que zero, mas isso tem um limite quando x tende a zero, que é zero. Quer dizer, isso aqui é f' de x tende a zero quando x tende a zero mais, se alfa for maior que 1. Então você tem uma derivada zero. Mas se o alfa for maior que 1, se o alfa for menor que 1, aí isso aqui vai para infinito. Tende a infinito quando x tende a zero mais, se alfa for menor que 1. Então você vai ter uma coisa assim. Tá, esse aqui é alfa maior que 1, esse aqui é alfa menor que 1. Então essa é a cara da função x elevado a alfa. Aqui até está mal desenhado, né? Porque aqui tem que ser bem... Tem que estar claro que aqui está chegando assim, bicudo. Hã? Muda porque
Se você olhar para a segunda derivada, né? Vamos fazer um exemplo qualquer assim. X elevado a 1/3. Então, f' de x é igual a 1/3, x elevado a 1/3 menos 1. Que é igual a 1/3, x elevado a menos 2/3. Essa é a derivada, né? Então, essa função ela é crescente. Tá? Ela é crescente, vai para 0 em 0, passa em 1 aqui. A derivada é positiva. Isso aqui é uma função positiva. Tá? Agora, quando o x tende a 0, ela vai para infinito. Agora, a segunda derivada, f duas linhas de x, né? Aí já vai dar 1/3 vezes menos 2/3 vezes x elevado a menos 5/3. Já é negativa. E também tende para menos infinito, para infinito aqui. Na verdade, para menos infinito. Então, você vai ter alguma coisa assim. Alfa com alfa menor que 1. Assim como a outra faz assim, essa daqui vai fazendo assim. Então, vamos dizer, já tem, vamos dizer, dá um certo pano para manga você fazer o x elevado a alfa, né? Bom, depois das funções x elevado a alfa, bom, polinômios. Não, polinômios já são mais compostas, vou deixar assim para depois, né? Pensar assim, seno e cosseno. O seno de x, deixa só o seno. Seno x é assim, né? Ela tem 1 e menos 1. Agora, quando você chega em π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, aqui é menos π sobre 2. Então, ela faz isso, né? E aqui ela continua assim. Hã? Só uma coisa sobre as funções básicas. No início você botou esses dois modelos de funções aqui, uma com cavidade só, outra com essas duas aqui, criaram x elevado a n, com n par tem essa cara e com n ímpar tem essa cara. Isso aqui é só com inteiros. Porque, como eu falei, se você fazer x elevado a alfa, para alfa qualquer, você passa pelo logaritmo. Mesmo que você não queira passar, né? Quer dizer, o mesmo x elevado a meio, como eu mostrei, x elevado a meio tem que ser igual a x elevado a 2/4. E aí fica dúbio nos negativos. É claro que a raiz, quando você faz a raiz cúbica, né, você tem uma coisa assim e tem, né, raiz cúbica de x, você pode definir ela para o negativo e tem a mesma cara, vamos dizer, é espelhado aqui e aqui. Não é espelhado, quer dizer, tem uma simetria em relação à origem. Tá? É duplamente espelhado. Bom, tá legal? É só isso? As inteiras e as raízes enésimas também para n inteiro. Né? Então, aí o seno tem essa cara daqui.
Bom, por que ele tem essa concavidade assim? Bom, a gente já espera, né? Ele vem de zero, tem um máximo aqui, volta para zero aqui, deve ter uma cara meio assim, mesma coisa aqui. Mas tem o seno, tem umas... né, o seno e o cosseno tem algumas relações assim, né? Quer dizer, se você botar aqui o π sobre 4, né? Aqui no meio, quer dizer, esse cara daqui, né, esse cosseno aqui é igual a esse seno aqui. Então tem várias relações básicas assim que dão um monte de simetrias. Mas, bom, o seno tem essa cara. O cosseno tem uma cara parecida, né? Só que ele começa aqui de 1, cai aqui para 0, fica negativo aqui, agora ele sobe aqui e refaz assim, né? Parece, a gente poderia até pensar, será que não tem uma defasagem aqui? Repare o seguinte, que se você fizer, pelas fórmulas que a gente tem, ó, parece uma coisa assim, né, que se você fizer o seno, quer dizer, aqui você tem o cosseno de x, né? Se você fizer o seno em π sobre 2, ele é igual ao cosseno em 0. O seno em π é igual ao cosseno em π sobre 2. Será que não vale a pena a gente olhar para o cosseno de x menos π sobre 2? A gente sabe a fórmula para isso, né? Isso dá cosseno x vezes o cosseno de π sobre 2 mais o seno x vezes o seno de π sobre 2. Na verdade, é o cosseno x vezes o cosseno de menos π sobre 2, que é igual ao cosseno de π sobre 2, menos o seno x vezes o seno de menos π sobre 2, que é menos o seno de π sobre 2. Né? Então, isso aqui dá 0, né? E esse daqui dá 1. Então, isso dá seno x. Então, isso garante, né, que se você pegar aqui, nesse ponto, π sobre 2, ou num ponto qualquer aqui, você tira π sobre 2, olha para o cosseno e é o valor do seno aqui. Então, esses gráficos branco e azul são exatamente defasados de π sobre 2. Eles têm uma cara bonitinha assim. Então, esse também é um gráfico importante da gente saber, né? Saber esses dois gráficos aqui. Tem a tangente também, a tangente não vou fazer, mas já é seno sobre cosseno. Tá? Bom, dá tempo da exponencial logarítmica, quais são? 9,57. Então deixa assim só com... Voltamos a exponencial logaritmo depois. Porque é meio tabuada isso aqui, você ter essas coisas na cabeça facilita na hora de você pensar, né? Reconhecer um padrão. Bom, então é isso.